ver. Lá é o budismo. Você entra lá com o cristianismo, você toma, cara. Aí a raça lá dos chineses vão pagar, porque a educação deles é o budismo. Tipo, você acredita que você pode estar fazendo algumas pessoas pecar pelo que você está falando? Eu vou falar a verdade pra você. Se você sair aí na rua ali, se você bater um carro bater no peito, se você ficar entre a vida e a morte, eu garanto pra você que o primeiro nome que você vai pedir é meu Deus. Lógico, porque eu fui criado na educação cristianista. Mas você não acredita que isso vai ser por que você vai E pedir pra daí? Deus? Porque é o hábito. Isso é normal, é natural. É hábito. É natural. Meu irmão, não tem boca. É natural. Se você cair em enfermidade, você vai pedir pra Deus. Eu garanto pra você que você vai orar. Lógico. Se você cair em câncer, numa AIDS, você vai orar. Você vai falar, meu Deus, me perdoa. É lógico que eu vou. Se eu cometi algo de errado, se eu pequei no que eu falei, Pois é, me foi perdoa. o que eu te falei. Eu farei isso aí. Lógico que eu farei. Por quê? Porque desde novinho eu venho vivendo aquilo ali. Então seria só que ele tá filmando, tá? Eu vou colocar no YouTube. Desde pequenininho eu vivo vivendo aquilo ali. Então não tem como eu negar. Se você tem uma opinião minha- formada de certa coisa, mesmo que você, desde pequenininho, você consegue superar isso. Não supera. É Então, somente, ela foi manipulada, foi grampeada, uma coisa que você não consegue. Foi pelo estudo que você fez. Entendeu? Foi altamente. Altamente. Desde pequenininho você vai na igreja, você prega o quê? Cristianismo. Agora, se eu tivesse outro, eu não estaria falando isso aqui. Eu estaria pregando o budismo. É a mesma coisa. Você tem medo de estar errado no que você está falando? Não. Por que eu teria? Agora, Então, igual ele falou. você tem assim, certeza no que você está falando? Certeza não. Certeza absoluta não tem. Ninguém tem. O que eu estou falando para ele é assim, se chegar um carro e me atropelar, é lógico, porque a minha criação é essa. E se você fosse estudar teologia, e na teologia eles falassem na teologia lá que Deus existe, que tudo, beleza, aí você ia pregar que Deus existia, Lógico, né? evidentemente. Agora você estudou diferente, por isso que você prega que talvez ele não exista, ou então pessoas estão sendo manipuladas e tal, né? Sobre o dízimo, o que você acha do dízimo? A 10ª parte de tudo que você consegue, você tem que devolver. Isso aí é literário, porque lá eles falam bem claro, né? Isso foi um grupo de pessoas que se reuniram, Inventaram então. criaram isso daí para manter esse grupo. Tipo assim, não tem como a igreja ela se autossustentar se não tiver uma renda, né? Então você acha que eles colocaram, escreveram isso na Bíblia que Não, ele não escreveu, Ah, porque na Bíblia está que as pessoas viviam daquela forma. E tudo que é escrito vai vir trazendo para a geração, foi passando. Então é tipo como se fosse um andamento, né, da humanidade. Eles vão crescendo com aquele hábito, e foi se tornando e foi trazendo. Só que chegou ao ponto de não ter mais como chegar lá e falar assim, a partir do momento nós vamos mudar isso aqui, sem dar algo em troca. então pelo que você está falando aí, pelo que você Plantou. está passando aí, dá a entender que pessoas vivem muito bem com o que os outros depositam na igreja. Claro. Né? Tipo assim, Ah, você nossa. tira da boca de alguém, até da pessoa que você está em casa, e investe em outra pessoa. Investe no cristianismo. Entendeu? Isso daí. Você está, na sua opinião, você fala garantindo a salvação? Ou então você está seguindo a Bíblia? Dízimo é um ato de fé. Deus não, Independente de que o cara vai fazer com o seu dinheiro, né? exatamente. Deus não precisa do seu dinheiro, porque ele é dono de toda a prata e todo o ouro. Certo? É um ato de fé. Por que aquele pastor que foi também- entrevistado por Silas, pela Gabi lá, ele fala bem assim, os pastores têm que ser até mais remunerados do que eles são hoje, eles têm que ser bem pagos para que eles façam a obra de Deus bem feita, sem se preocupar com nada. E aí, e a sua opinião? Eu não contigo, mano. E Eu a quero Bíblia que não prega que você tem Ó. que pegar e deixar tirar da boca da sua família e dar o dízimo. Se o pra mês, se Vai, chegou o vai. final do mês, Faz porque não conhece a verdade. Mas se a chega- Bíblia se- fala assim que aquele que não tem amor pela sua própria família é hipócrita. se chegar ao final do mês e você falar bem assim, você comprou isso, aquilo, fez a compra do mês e não sobrou, no caso, a 10ª parte, então. O que você vai fazer? Você está pecando ou você tem que pedir perdão? Rapaz, Deus, ele
conhece seu coração. Não, você quando Você não fez isso. Eu falei você. Não, na verdade, eu acredito que é o seguinte, você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer quando você receber, se você recebe R$1.000, você tem que contar que você tem 900 só. Entendeu? Fazer as contas dentro dos 900. Entendeu? Tá vendo como é que é a coisa? Tá vendo Tipo como é que é assim, a coisa? ah, você ganha quanto? Você pode, já pode falar já. Se você ganha 1.000, você já pode falar que ganha 900. Entendeu? É desse jeito que Tá funciona. vendo? Você viu como é que é a coisa? Então você acha que as pessoas estão Não, sendo mas você tá manipuladas? vendo? Não, mas você nunca viu aí. Bem claro. Entendeu? É, no seu ponto de vista, né? Né? É. Ponto de vista. Ô, você acha que alguém consegue ser manipulado a vida toda? Claro. Quer ver a prova disso? Os escravos, tem muita gente que morreu escravo. Ele foi o quê? Ele foi altamente, ele teve uma vida livre? Não teve. Você acha que... Foi altamente Você acha que eu escravo. tiraria... Morreu escravo. Vamos supor aí que eu tiro... Hoje poderia colocar em torno de... R$2.700, R$3.000. Você acha que eu tiraria durante 10 anos o dízimo de 600 sem ter algo em troca? Você acha que eu aguentaria ficar tantos anos sendo fiel naquilo se eu não tivesse algo em troca? Só que tem pessoas que pregam assim. Se eu o mês que eu não devolvi o meu dízimo, nada pra mim deu certo. Entendeu? Tudo deu errado, Não é que as não pessoas consegui pagar minha conta. Quando eu deposito a minha 10ª parte, tudo dá certo pra mim. Sobra dinheiro, faz isso, aquilo e tal. Não é que as pessoas Né? pregam isso. Eu já vi esse caso, já aconteceu isso comigo. Não é que as pessoas pregam, mas é o que realmente acontece. É desse jeito que funciona. Chegou? Viu? Não, eu não prego isso pra ninguém. Eu vou chegar numa pessoa que não pensa e falar assim, ó, se você não dá, vai acontecer isso e isso com você. Eu tô falando por experiência própria. Eu já fiquei 4 meses, mas parece que é 4 meses que o trem fica rodando. Só que os pastores nas igrejas eles colocam lá um painel assim, fidelidade, o mês da fidelidade, o ano da fidelidade. Então, se inclui fidelidade, a 10ª parte é fidelidade com Deus, entendeu? Não é? Porque se você não colocar a 10ª parte, se você não devolver a 10ª parte, você não está sendo fiel com Deus. Quando eu falo de dízimo, eu não tô defendendo pastor, tô defendendo ninguém. Tem muito pastor ladrão. Você está defendendo a palavra de Deus, está lá, né? Exatamente. Eu tô indo pela palavra, não tô indo pela fé dos outros. Posso falar agora? Pode. É meu jeito. Vamos lá. Primeiro, olha só pra vocês, desde o princípio. Olha porque ele se implanta. Essa Deus já deixa bem claro, não precisa de dinheiro. Porém, para manter a igreja precisa. Mas precisa especificar 10%, entendeu? Supor, o gasto é um valor X. Com certeza, se o valor X, Tipo assim, você falou que tem uma pessoa que você conhece, que não precisa citar o nome, que dá 5%, né? 3%, 3%. 3%, Está sendo infiel. Perante a Bíblia, né? entendeu? Está roubando dele mesmo. Entendeu? Então quer dizer assim, essa coisa de pensar positivo, pensar negativo, é uma coisa que fica na manipulação, é mente. É mente. É você entrar na mente das pessoas e a pessoa ter o hábito de chegar, receber o salário, ó, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E sábado até meio-dia. Sábado até meio-dia. Aí no final do mês você tem aquele dia lá. Se você não fazer ir lá e deixar os 10% que você acha, ou se não que você pensa que é certo, entendeu? Da igreja, você vai se sentir mal por quê? Porque aquilo lá é um ato seu. Se você não seguir aquele valor, porque o ser humano é feito de hábito. Se ele não fazer aquilo, é a mesma coisa de escovar os dentes. O cara não consegue ficar assim, porque é um hábito que ele tem. Mesma coisa é o dia. Ele tem um hábito. Se ele não seguir aquela... Tanto que tem pessoas que falam assim, se eu não for no domingo da igreja, aquele domingo pra mim não aconteceu. Por quê? Porque é o hábito dele. Ele deixou. É igual o vício. É um vício. Se ele não fazer, ele se sente mal. E mesma coisa foi feita. Então as pessoas manipulam nessa questão aí. Eles fazem a pessoa seguir aquele ritmo para que nunca possa se encerrar. E quando chega no fim que ele para, ele começa a se sentir mal.